Estamos começando mais um programa Luz para os Meus Passos. É uma alegria estar aqui com você, neste programa onde vamos meditar a Palavra de Deus. Já pegue sua Bíblia, pegue seu caderno de anotações. Eu tenho certeza que o programa de hoje vai falar muito ao seu coração. Deus abençoe você que nos acompanha pela TV Canção Nova, pelo meu canal do YouTube Frei Gilson Barra Som do Monte, pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Você está pronto? Estamos numa série de programas falando sobre pecado original. Nosso estudo aqui é sobre o Antigo Testamento e um tema muito caro do Antigo Testamento é pecado original. Já aconteceu alguns programas, está sendo maravilhoso. Caso você tenha perdido algum, tudo está gravadinho no canal do YouTube para você poder acompanhar. Vamos continuar fazendo questionamentos, tentando entender com a Sagrada Escritura, com os padres da igreja, com a tradição da igreja, com o magistério da igreja, o que é o pecado original, o que isso afeta a nossa vida. Então o programa de hoje vai ser muito especial, fique conosco. Antes de tudo, quero acolher mais uma vez conosco Dom José Falcão. Sua bênção, é uma alegria tê-lo aqui. Deus abençoe sua vida, Frei Gilson, é uma alegria estar aqui. Dom José, o programa tem sido muito bom. No programa passado nós conversamos sobre a morte, nós conversamos sobre o sofrimento, e foi muito importante tudo que nós estamos aprendendo. Com muita calma, o Senhor está nos trazendo realidades importantes sobre o pecado original. E terminei o programa passado, não deu tempo de o Senhor responder completamente. O Senhor falou de Agostinho e disse que iria citar Santo Tomás. Porque eu fiz a pergunta, o homem no estado de inocência, ele teria conseguido a imortalidade pela árvore da vida? Ou seja, será que o homem não queria morrer com esse acesso à árvore da vida? Bem, morrer ninguém quer, nem Jesus. Tanto é que no Jardim das Oliveiras, meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. A questão não é tanto o querer, a Bíblia não trata de Adão e Eva, eles em nenhum momento na narrativa eles dizem que não queriam morrer, mas foram advertidos de que se comessem do fruto morreriam indubitavelmente. Quero crer que eles não queriam morrer. Quem é que quer? Somente o caso de Judas Iscariotes, mas ali é um contexto existencial bem específico, dramático, raríssimo na história da humanidade, de um ser humano querer tirar a sua própria vida. O cristão deseja a morte, mas, Filipenses capítulo 1, versículo 21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Meu desejo é partir e estar com Cristo, mas se a minha permanência convosco for mais útil para vós, ficarei. É o pensamento do cristão, ele não quer a morte enquanto tal, mas a morte é condição de possibilidade para estar com Cristo. Mas eu penso que é a questão da imortalidade. Se o homem no estado de inocência não pecasse, continuasse nesse estado de inocência, ele conseguiria a imortalidade pela árvore da vida? Bem, aqui temos que especular. Isto é, se não tivesse acontecido tal coisa, aconteceria tal coisa? Aí a gente tem que pedir a ajuda dos doutores da igreja. Santo Agostinho, já citado no final do programa anterior, eu li, opina que sim, ele conseguiria essa imortalidade. Santo Tomás de Aquino vai dizer absolutamente não, mas num outro sentido sim. Ou seja, de certo modo, ele viveria sempre. Isso porque no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1006, lido por Vossa Reverendíssima no programa anterior, é dito que a morte, em certo sentido, morte corporal, em certo sentido, ela é natural. Se nós analisarmos os fenômenos, as mutações, isto é, o que acontece no organismo, não é? Hidratação, desidratação, alimentação, envelhecimento, as células que morrem, enfim, em média, dizem vários da ciência, que a média de morte de nossas células por dia, 1 milhão de células morrem e outras nascem. Até um certo ponto da nossa vida, quando o número de células que morrem é igual ao número de células que nascem, ou este número das que nascem é maior,
você está em pleno desenvolvimento. E quando o número de células que morrem é maior do que o número de células que nascem, você começa a envelhecer, não é? Bem, então é esse raciocínio que Santo Tomás de Aquino vai fazer para dizer, sim, ele viveria para sempre, mas não absolutamente, em certo sentido. Permita-me, Frei Gilson, ler aqui o grande doutor da Igreja, não é um texto muito longo, mas de uma intuição muito válida, respondendo à sua pergunta. Na mesma linha de Santo Agostinho, mas ele faz uma pequena diferença. Vale a pena conhecer, já vimos o grande doutor do século IV, vamos agora ao grande doutor do século XIII. A árvore da vida causava a imortalidade, não absolutamente, mas de certo modo. Para a evidência do que devemos considerar que o homem, no primeiro estado, tinha para a conservação da vida, dois remédios contrários a duas deficiências. Destas, a primeira é a perda da umidade por ação do calor natural, instrumento da alma. E essa deficiência do homem a eliminaria comendo das outras árvores do paraíso, como agora a eliminamos pelos alimentos que nós tomamos. A segunda deficiência vem de que o assimilado de um corpo estranho e acrescentado à umidade pré-existente diminui a virtude ativa da espécie. Assim, a água acrescentada ao vinho primeiro converte-se no sabor deste. Mas quanto mais for acrescentada, tanto mais diminui a fortidão do vinho, até que, enfim, este se torna aquoso. Pois, do mesmo modo, vemos que, no princípio, a virtude ativa da espécie é de tal modo forte que pode tirar do alimento não só o que lhe basta para a restauração do perdido, mas também o suficiente para o crescimento. Porém, o assimilado não basta para o crescimento, mas só para a restauração do perdido. E, por fim, na idade da velhice, nem para isso basta, donde vem o decremento e, finalmente, a dissolução do corpo. Ora, essa deficiência, o homem a eliminava pela árvore da vida, que tinha a virtude de fortificar a espécie contra a debilidade proveniente da emissão de elementos estranhos. E por isso, diz Agostinho, o homem tomava o alimento para que não tivesse fome, da bebida para que não tivesse sede, da árvore da vida para que a velhice não o dissolvesse. E ainda, a árvore da vida, ao modo de remédio, impedia qualquer corrupção. Avancemos. Mas nem por isso causava absolutamente a imortalidade. Porque nem a virtude inerente à alma para a conservação do corpo era causada pela árvore da vida, nem também a imortalidade podia causar uma disposição tal ao corpo que este nunca viesse a dissolver-se. E isso resulta, claro, de ser finita a virtude de todos os corpos. Pois a virtude da árvore da vida não podia chegar até dar ao corpo a virtude de durar por tempo infinito, senão só por determinado tempo. Portanto, é manifesto que quanto maior é uma virtude, tanto mais durável efeito influi. Por onde, sendo finita a virtude da árvore da vida, preservava, uma vez que dela se comesse, da corrupção, por determinado tempo, acabado o qual o homem ou seria transferido para a vida espiritual, ou precisaria de novo comer da sobredita árvore. O que eu acho interessante aqui é que tanto a doutrina de Santo Agostinho como a de Santo Tomás cita Santo Agostinho. O pensamento, portanto, essencialmente é o mesmo. É o pensamento da Igreja. A morte, em certo sentido, ela é natural. Mais cedo ou mais tarde, mesmo você se alimentando, mesmo você comendo, etc., 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 você envelheceria, como de fato acontece agora. Como acontece agora é dramático, porque estamos no pós-pecado, com todas as realidades dolorosas, dramáticas da psique, da convivência humana, os traumas,
as más notícias, os aperreios, os constrangimentos, o enervamento do seu trabalho, a convivência no trânsito, etc. Problema financeiro, problema de relacionamento dentro de casa, problema com os superiores, com os subordinados, problemas de natureza social, etc. As notícias que mexem com você, os próprios dramas de separação, de amigos que estão passando por dificuldades. Tudo isso, digamos assim, impregna o homem que é dotado de matéria, mas também de espírito. E nós sabemos das famosas doenças psicossomáticas. Uma dor do coração, uma decepção pode envelhecer. Uma traição pode tirar o apetite. Pode deixar você visivelmente abatido, constrangido. As rugas, os pés de galinha aqui. Eu não tinha. Semana passada, depois desse aperreio, já apareceu um pé de galinha aqui. Pois bem, então, essa é a realidade que acompanha o processo de fenecimento, de envelhecimento do corpo, que, sem o pecado, e tirando essas dores todas, esses traumas, além das enfermidades, além das doenças que são transmitidas pelo ar, das doenças que você contrai comendo uma fruta, comendo um alimento requentado, comendo alguma coisa, naturalmente o corpo humano caminharia para a sua decrepitude, só que isso não traria de forma alguma dor, enfim, seria uma transição serena. Seria uma transição pacífica, harmoniosa, corpo e alma, e também a relação com Deus. Santo Tomás aqui fala de passar para o mundo espiritual, ou seja, a morte enquanto fenômeno natural, ou seja, chegou ao fim, aconteceria sem nenhum trauma, sem nenhuma dor. Eu achei interessante. Santo Tomás aqui desdobra mais, né, do que Santo Agostinho. O que seria, por exemplo, para nós hoje, a morte vem e o julgamento, o céu, o inferno, o que seria esse passar para algo espiritual, sem o pecado? Hoje estarás comigo no paraíso. Eu pegaria essa frase de Jesus para o ladrão, porque se o homem não tivesse pecado, não tinha sido o inferno. Sim. Então não se fala de inferno, nem se fala de purgatório. Purgar o quê? Sim. Purificar o quê, se o homem não cometeu pecado? Então seria uma passagem para o céu. Do paraíso da terra para o paraíso do céu, sim. É a minha opinião. O paraíso melhor ainda. Sim, o céu, sim, exatamente. Sim. Muito bom. Mas não aconteceu dessa forma. Se não tivessem os nossos pais pecado, a coisa seria por aí. Não tem sentido nenhum você colocar sofrimento, dor, etc., num mundo onde não há o pecado, dado que é somente após o pecado que essas realidades entram. As dores, o sofrimento, o sacrifício, a perturbação, as lamúrias da vida, as chagas do corpo, da alma, etc. Tudo isso na Bíblia é consequência do pecado. Antes não havia nada disso. Aí entram os dons preternaturais que nós tratamos ontem, sim, gravando, mas que foi ao ar na semana passada. Então, o que está ficando claro, Dom José, é que morte e sofrimento é consequência do pecado. Sim, perfeito. Aí uma pergunta que as pessoas podem se fazer é o seguinte, então, automaticamente eu estou recebendo já uma carga de sofrimentos e de morte vinda desse pecado original, algo que eu não cometi e tal. E também tem e os meus pecados pessoais acabam também gerando esse sofrimento e essa morte. Então, essas duas realidades juntas. Sim. Mais para frente, lá no finalzinho do estudo do pecado original, a gente vai ver um texto fantástico do Catecismo da Igreja Católica, que o pecado original em nós, o pecado original originado, aquele com essa mancha com a qual todo ser humano, ao vir à existência no ventre da mãe, e hoje nós podemos dizer com a Igreja, e o momento exato em que isso acontece é o momento da fecundação, em que o sêmen masculino une-se ao sêmen feminino, de sorte que temos um ser geneticamente diferente do pai e geneticamente diferente da mãe. Nesse exato momento, Deus infunde uma alma no óvulo fecundado e aí temos a vida humana. Nessa hora,
esse ser já nasce manchado. Trata-se, portanto, do pecado no sentido analógico, pecado no sentido não estrito, como se fosse a criança tivesse cometido. Não. O pecado original não é um ato, é um estado. Estado de privação. Todos pecaram e estão privados da Glória de Deus. Romanos capítulo 3, 23. O cabra já está decorando a Bíblia, mas eu fico muito feliz com isso. Decorei de ontem. 3, 23. Romano 13, todos pecaram e estão privados da glória de Deus. E é nesse sentido também o Salmo 50. Minha mãe concebeu-me no pecado. Também já está decorando a Bíblia. Parabéns, cabra. Foi o rei Davi que disse isso. Minha mãe concebeu-me. Mas essa frase aí, não no sentido de que o ato sexual, não necessariamente que o ato sexual que possibilita alguns dias depois a gravidez seja um ato pecaminoso. Não, Sim. de forma alguma. Mas, como você concebeu no pecado, eu já nasci não, eu já fui concebido sem a graça de Deus. É um dos fundamentos dos padres da igreja para o pecado original. O senhor falou agora de uma coisa importante, a relação sexual. Dom José, se Adão e Eva não tivessem pecado, ainda estamos nessa essa especulação, se não tivessem pecado, eles teriam filhos pela união carnal, como tiveram depois do pecado? Sobre isso temos duas opiniões. Dois padres da igreja, São Gregório de Nissa, é um padre da Capadócia, Sim. grande amigo de São Basílio, irmão do mesmo útero de São Basílio Magno. Três padres da Capadócia, São Gregório de Nazianzo, São Basílio Magno e São Gregório de Nissa. Ok? Espera, quem são? São Gregório de Nissa. Irmão de quem? Irmão de São Basílio. São Basílio. Olha. São Basílio. Gregório, irmão de Basílio. São Gregório de Nissa. O grande São Gregório, eu amo ele. Sim. E tem São Gregório de Nazianzo. Esse é doutor da igreja. Tanto é que 2 de janeiro é o dia de São Basílio e São Gregório de Nazianzo. Sabia? Olha. 2 de janeiro. Sim. 2 doutores da igreja. Bem, São Gregório de Nissa tinha uma opinião bem diferente da opinião de Santo Tomás de Aquino. Sabe qual era a opinião de São Gregório de Nissa? Se Adão e Eva não tivessem pecados, eles teriam filhos, mas sem um ato sexual, só pela virtude divina. Deus faria os seus filhos como ele fez os anjos. Duas opiniões entre os santos. Uma opinião de São Gregório de Nissa, padre da Capadócia. Ele defendia o seguinte, e ele vai ser citado aqui, e a obra dele vai ser citada aqui no parecer de Santo Tomás de Aquino, que vai discordar dele. E quando se trata de uma coisa que poderia ter acontecido, aí você entra no nível das opiniões. Então, não tem nenhum problema você admitir que um santo tinha uma opinião e o outro tinha outra opinião. Porque a igreja nunca se definiu e ela nunca vai posicionar-se por uma coisa, uma discussão especulativa sobre o que aconteceria se não tivesse ou se tivesse, etc. São Gregório de Nissa defendia o seguinte, que Deus multiplicaria os homens sem o ato sexual de Adão e de Eva, multiplicaria, faria a existência como ele fez os anjos. E Deus, para criar os anjos, não precisou que um anjo fizesse sexo com outro anjo para nascer os anjinhos. Não, Deus simplesmente os criou. Essa era a opinião de São Gregório de Nissa. Mas Santo Tomás de Aquino vai discordar. Agora, veja o raciocínio, no meu entendimento, bonito. Eu não, com devido respeito a São Gregório de Nissa, não vou me alinhar com a opinião dele. E eu fico com a opinião de Santo Tomás de Aquino, respondendo a sua pergunta. Santo Tomás de Aquino, então, vamos à citação do grande doutor da igreja. Deus, antes do pecado, criou o homem e a mulher, como diz a Escritura. Ora, nada é vão nas obras de Deus. Logo, mesmo que o homem não pecasse, haveria coito para o que se ordena a distinção dos sexos. Além disso, a Escritura diz que a mulher foi feita para o auxílio do homem. Ora, esse auxílio não é senão a geração por meio da união carnal. Logo, no estado de inocência,
haveria a geração por meio da união carnal. Alguns dos antigos doutores, considerando a vileza da concupiscência na união carnal, no estado atual, ensinavam que no estado de inocência não se realizava desse modo a geração. Assim, Gregório de Nissa, diz que no paraíso o gênero humano se multiplicaria como se multiplicaram os anjos, sem união carnal, por operação da divina virtude. E diz mais que Deus, antes do pecado, criou homem e mulher, prevendo o modo da geração que havia de existir depois do pecado de que tinha presciência. Mas tal opinião não é racional. Olha aqui, um santo discordando do outro. Pois o pecado não subtrai nem dá ao homem aquilo que lhe é natural. Ora, é manifesto que ao homem, assim como aos animais perfeitos, é natural gerar, pela união carnal, a vida animal, que já tinha antes do pecado, como já se disse. E isso o indicam os membros naturais para tal fim destinados. Por onde não se deve dizer que antes do pecado não eram esses membros naturais usados como o eram os outros? Ora, na união carnal, há duas coisas a se considerarem no estado presente. Primeira, que é natural para a geração, a conjunção do homem e da mulher, pois em toda geração requer-se a virtude ativa e passiva, donde, em todos os seres em que há distinção dos sexos, estando a virtude ativa no macho e a passiva na fêmea, a ordem da natureza exige que, para gerar, unam-se ambos pela união carnal. Segunda, a deformidade da imoderada concupiscência que não havia no estado de inocência, quando as virtudes inferiores eram absolutamente sujeitas à razão. E por isso Agostinho diz, longe de nós o pensar que não pudesse gerar-se a prole sem o morbo da libidinosidade. Mas os membros carnais, como os outros, mover-se-iam pelo império da vontade sem ardor e estímulo sedutor, com tranquilidade da alma e do corpo. Interessante. Então, nós temos duas opiniões para responder a sua pergunta. São Gregório de Nissa, ou seja, se o homem e a mulher não tivessem pecados, eles teriam filhos, mas não por se unirem sexualmente. E Deus multiplicaria os homens. Então, a Caim e Abel não teriam sido fruto de uma união sexual entre Adão e Eva. Seriam simplesmente criados por Deus, não é? Como Deus cria os anjos. E para Santo Tomás, isso, para ele, na minha opinião, não é racional. Isso não é racional. Ou seja, eu achei plausível, muito interessante, porque se você diz que Deus criou cada parte do corpo foi criada com uma finalidade. Sim. E a ordem do Senhor Deus foi crescer e multiplicai-vos. E aqui Santo Tomás, eu não vou entrar em detalhes de ato sexual, de forma alguma, qual seria a utilidade? Sim. Então seria a primeira pergunta. Deus criou os olhos. Os olhos, depois do pecado, eles podem, se teu olho é ocasião de escândalo para ti, arranca-o fora. Se teu olho é luz, todo o teu corpo está iluminado. Lembra da frase Sim. de Jesus? Se teu olho são trevas, todo o teu corpo está em trevas, etc. O olho foi criado com uma finalidade, o nariz também, a boca também, os dedos da mão também, as pernas também. E as outras partes do corpo também direcionadas para não somente o aparelho digestivo, mas também para o aparelho reprodutor, teve uma finalidade. E Deus criar para não ter essa finalidade, bom, raciocinou bem, no meu entendimento, o Santo Tomás de Aquino. Será que o Gregório, ele tinha-se aquela visão que o sexo era pecado, para ele chegar a essa conclusão dele? Eu creio que sim, Frei Gilson. Mas a questão é se não tivesse pecado. Então, nessa discussão, você não pode colocar o pecado. Sim. Só que na prática,
defender que Deus multiplicaria os homens não pelo ato sexual, não deixa de ter uma interrogação, mas por quê? O que haveria de pecaminoso no ato sexual, como geralmente em vários atos sexuais, essa questão da libido, não é, da irracionalidade, muitas vezes, dos pensamentos impuros, das coisas que, infelizmente, acabam acontecendo no ato sexual, o fisiologismo também com a libido, com os pensamentos impuros e assim por diante. Eu fico com Santo Tomás de Aquino. Estamos quase terminando o primeiro bloco, mas querendo ou não, Dom José, é nessa relação sexual que surge uma vida entre um homem e uma mulher, surge uma vida e nessa hora se herda o pecado original. O pecado original é uma realidade que vem aos homens por herança, por propagação, ou se quisermos, por multiplicação da espécie. E isso já acontece no momento exato em que o ser humano passa a existir. Ele já nasce, ele já é concebido, nascimento é 9 meses depois, Sim. mas é concebido sem a graça de Deus. É uma passagem por propagação, por transmissão da vida humana no ventre da mãe. Muito bom. Estamos ainda no primeiro bloco, o programa está bom demais, assuntos que talvez você nunca parou para pensar, porque tem coisas que aqui foi trazida por Santo Tomás, Santo Agostinho, São Gregório, que eu nunca tinha parado para pensar nessas coisas. Então, talvez você está falando, nossa, eu tinha outras perguntas, essa eu não tinha pensado em fazer. Você vê que esses homens pararam para pensar em tudo, assim, e nos ajudam a refletir coisas importantes. Eu tenho mais perguntas para fazer para Dom José e, por isso, não saia daí. Te esperamos no próximo bloco, um breve intervalo para uma água, um banheirinho e a gente já volta, porque o tema aqui é pecado original e tem muita coisa para conversar sobre este assunto. Até daqui a pouco. Estamos de volta, programa Luz para os Meus Passos. É muito bom ter você aqui conosco. Estamos tratando sobre pecado original. Estávamos falando no bloco anterior se haveria união carnal se não houvesse pecado. E Dom José já nos trouxe textos de Santo Tomás de Aquino para nos explicar esta realidade. Eu tenho uma pergunta agora para fazer para Dom José Falcão. Dom José, o pecado original, ele é transmitido por herança, querendo ou não, o homem nasceu no pecado original, a mulher nasceu no pecado original, os dois vão ter uma relação sexual e vão tendo seus filhos e vai passando por herança esse pecado original. Eu quero lhe perguntar sobre a Virgem Maria e José, porque nós vemos José tinha pecado original. Foi concebido com pecado original. A igreja nunca ensinou que ele foi concebido sem pecado original. A igreja só ensina isto a respeito da bem-aventurada Virgem Maria, e esse é o dogma da Imaculada Conceição. Exato. Ela. Exato. A pergunta é, teve que ser assim porque Jesus não podia vir de alguém que tivesse o pecado original? Não, porque a questão não é essa. A questão é exatamente aquilo que o anjo disse para ela. Aquele que nascer de ti, obra do Altíssimo. Se ambos tivessem o ato sexual, aquele que nasceria dela seria fruto de uma união sexual. Não seria uma intervenção extraordinária do Espírito Santo. Portanto, nasceria um ser que não seria Jesus, e o simples fato de ele ser concebido, se não fosse Jesus, se fosse outra pessoa, se não fosse o Filho de Deus, que não tem pecado, que é Deus de Deus, luz da luz, o Verbo encarnado, a possibilidade tramitaria, por assim dizer, com todas aquelas realidades que se aplicam a mim,
a vossa reverendíssima e a todos os outros. Então, veja, Maria Santíssima não se uniu sexualmente a São José e vice-versa, e essa é uma verdade de fé que nós defendemos com unhas e dentes, força de expressão, porque São José compreendeu a unicidade, José compreendeu a missão, José compreendeu o papel de sua esposa na história da salvação. Esse foi o motivo que levou José a se abster do ato sexual com a Virgem Maria ao longo de toda a sua vida matrimonial. Não por ser o ato sexual em si pecaminoso, Sim. mas pelo papel da sua amada esposa, a nossa amada, bem-aventurada Virgem Maria. Então, é a palavra do anjo a Nossa Senhora, antes, a palavra de Nossa Senhora ao anjo, como se fará isso se eu não conheço homem algum? O anjo vai explicar: o que vai nascer de ti é obra do Espírito Santo. Ora, então, eu não conheço homem algum. A gravidez de Nosso Senhor Jesus Cristo, o ato de o Verbo se encarnar no ventre de Nossa Senhora, que não teve a intervenção do homem, foi obra do Espírito Santo. José não teve nenhuma participação. Mas não teve nenhuma participação, não é porque eles entraram em acordo. Primeiro, o anjo aparece a Maria e ela consente, já está grávida. São José, quando descobre isso e aceita Nossa Senhora como esposa, o relato continua, ele compreendeu a sacralidade, a unicidade, o papel único da sua amada esposa, não só para a pessoa de Jesus, mas para a história da salvação e da humanidade inteira. Vamos ao relato. Lucas capítulo 1, versículos de 26 em diante. Vamos ao versículo 31. A concepção, ordinariamente, acontece num contexto de ato sexual entre um homem e a mulher. Esse contexto foi querido por Deus no livro do Gênesis, quando ele disse: o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. De sorte que já não são dois, mas uma só carne. E Deus os abençoou. E também a ordem: crescei e multiplicai-vos. Isso é dom de Deus. Isso é dádiva de Deus. E Deus não se contradiz. É verdade. Mas a concepção de Jesus no ventre de Maria não se aplica a essa lei geral. Porque essa lei geral tem a participação do homem, da natureza humana, do sexo masculino, do ato sexual. Isso não aconteceu na concepção de Nosso Senhor Jesus Cristo no ventre de Maria. Versículo 31, palavra do arcanjo. Eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Continue. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Bem, agora Nossa Senhora evidentemente tem uma dúvida. E ela vai dizer realmente, é como se ela dissesse: eu sou virgem, nenhum homem me tocou, estou prometida em casamento. Versículo 34, por favor. Versículo 34, por favor. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço o homem? Pronto. Então, a gravidez de Nossa Senhora não teve participação de São José. Não teve a participação do homem. José não tocou sexualmente em Nossa Senhora. Isso integra o dogma da Imaculada Conceição, integra todas as verdades a respeito da bem-aventurada Virgem Maria. Agora vem a explicação do arcanjo, já que ela perguntou, ela quer saber, o anjo responde, versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Pronto. A gravidez é obra do Espírito Santo. Frei Gilson, respondi a sua pergunta? Sim, mas como nós estamos em pecado original, então eu posso dizer que me parece que Deus, para conceber Jesus, fez com que a sua mãe
não tivesse pecado original, que é o dogma que o senhor falou. Ou seja, José também não participa. Então, Jesus vem totalmente não tem essa transmissão do pecado original. Não tem. Então, houve essa intenção de Deus. Sim. O Jesus não pode ter ninguém contaminado pelo pecado original. Sim. Ou seja, o Deus Santo não podia habitar num templo maculado pelo pecado. O dogma da Imaculada Conceição significa vamos pegar aqui a bula de São Pio, do Beato Pio IX. A bem-aventurada Virgem Maria, em previsão dos méritos de Cristo, foi concebida sem a mancha original. Em previsão dos méritos de Cristo. Maria Santíssima teve necessidade da redenção? Teve. Jesus morreu por todos. Ora, como foi que essa redenção se realizou em Maria? Para nós, o Frei Gilson, houve um momento em que ele foi gerado no ventre da mãe, passou 9 meses no ventre de sua mãe, sua gravidez foi de 9 meses, não foi? Foi. 9 meses, depois ele nasceu, a mãe dele, sua mamãe deu à luz, e algum tempo depois, Vossa Reverendíssima foi batizado. Quanto tempo? 2 anos. 2 anos de batizado. Pronto, então, o pecado original de Frei Gilson foi cancelado 2 anos e 9 meses depois de ele vir à existência. 9 meses no ventre e mais 2 anos, ok? Então, o sangue de Cristo lavou o corpo e a alma de Vossa Reverendíssima no dia do batismo, cancelando, portanto, o pecado original. Com 2 anos não havia pecado pessoal. Com 2 anos um ser humano não tem capacidade de entender e de decidir, não chegou à idade de discrição. O pecado original foi cancelado. Na Virgem Maria, no momento da concepção, foi concebida, o sangue de Cristo já purificou. Ela não conheceu a mácula primeira. É o dogma da Imaculada Conceição. Interessante. Nossa, ficou muito claro. É muito importante que, como estávamos tratando de união carnal, foi muito importante trazer toda essa realidade da Virgem Maria. Sabe a colocação de Vossa Reverendíssima? Porque é impossível você falar do pecado original sem falar de Maria Santíssima e sem falar de Jesus, que é o filho dela. Exato. Cristo Jesus, considerando que desde toda a eternidade ele, o Pai e o Espírito Santo, escolheram a ela para ser a mãe do Verbo encarnado, em virtude da habitação pelo fato de o Filho de Deus se encarnar no ventre da Virgem, que não podia ser maculado pelo pecado, ela que também necessitou da redenção, como todos nós redimidos, porque o sangue de Jesus foi derramado por vós e por todos. E Deus quer que todos se salvem, e ninguém pode se salvar sem o sangue de Cristo. Ah, mas como é que ela podia ser redimida se o sangue do filho dela só seria derramado 33 anos? Preste atenção. Em previsão dos méritos de Cristo. Isto é, Deus é todo-poderoso para que o efeito de um evento que vai acontecer no futuro seja aplicado a realidades no passado. Sim. E Deus é Deus e pronto. Ela canta, né, aqui no Magnífica, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Meu Salvador. Jesus foi salvador da Virgem Maria, sim, Jesus também salvou sua mãe. Só que nós somos salvos a partir do batismo e enquanto perseveramos na graça dele, estamos salvos. Se cairmos em pecado mortal, com a reconciliação com Deus, restabelecemos em nós a salvação e assim por diante, até o derradeiro instante de nossa vida. Na bem-aventurada Virgem Maria, não, a redenção, a salvação, a purificação, a redenção acontece no momento da sua concepção e Imaculada Conceição, a partir daqui, ao longo de toda a vida, ela não cometeu nenhum pecado. Ou seja, pecado pessoal, a partir da idade da discrição. Essa é a verdade de fé dessa criatura tão amada, tão venerada, a bem-aventurada Virgem Maria. O caso único, São José, não. Só ela foi concebida sem pecado. Em 1 João, se eu não me engano, tem uma palavra que diz assim, aquele que é de Deus não peca. Sim. Essa palavra, para nós, parece impossível nunca pecar, mas ela poderia ser bem aplicada à Virgem Maria? Bem lembrado, Vossa Reverendíssima citou um texto fantástico. Por favor, queira ler para todos nós. Vossa Reverendíssima foi que me disse aqui em off. 1 João capítulo 3,
Versículo 6. Por favor. Todo aquele que permanece nele não peca, e todo que peca não o viu nem o conheceu. Perfeito. Qual é a sua colocação sobre o texto? A questão aqui que muita gente se questiona é: todo aquele que permanece nele não peca. Frei Gilson, o verbo aí está em que tempo? Está no presente do indicativo ou está no futuro? O texto diz não pecará ou diz não peca? Não peca. Pronto. E o verbo anterior é permanece. Frei Gilson, enquanto Vossa Reverendíssima permanece na graça de Deus, não peca? Se pecar, já não permanece na graça de Deus. Olhe bem o texto. Interessante. O verbo está no presente. Uhum. Enquanto você estiver na graça de Deus, você não peca. Enquanto estiver na graça de Deus, você não vai para o inferno. Enquanto estiver na graça de Deus, você está na amizade com Ele. Enquanto você permanece com Ele no estado de graça, você não peca, porque está em estado de graça. Mas dizer que não peca não significa dizer que não pecará. Uhum. Língua portuguesa? Sim, sim. Entendido. Avante, bom. avante. Dom José, muito bom, muito bom. Obrigado por todos esses esclarecimentos. Tenho certeza que tem ajudado muitos de nós a entendermos textos da Bíblia, essa realidade do pecado original. E eu quero agora, Dom José, a gente já falamos bastante coisa de pecado original. Podemos até dizer que foi uma longa introdução. Foi mesmo. Né? E interessante e oportuna, não é? Exato. A pergunta que eu tenho agora para o senhor é se a gente pode a gente não chegou a esse ponto de definir o que é pecado original. Eu acho que a Igreja Católica gosta de dar definições. Então, o que é pecado original? Tem uma definição clara para a gente entender isso? Tem sim. O Catecismo Romano, que é o Catecismo do Concílio de Trento, o atual catecismo se chama Catecismo da Igreja Católica, mas é o catecismo em vigor, o que não significa dizer que os catecismos anteriores de 2000 anos da história da Igreja, eles perderam seu valor, estão proibidos de serem citados como também integrantes da tradição da Igreja. Não. O Catecismo Romano, ainda que algumas realidades tenham dado lugar a uma concepção mais amadurecida de certas realidades do depósito revelado, mas essa definição aqui, ela ajuda bastante, no meu entendimento, é bastante didática. Também o Catecismo da Igreja Católica, nós vamos ver algumas passagens, várias passagens sobre o pecado original nessa linha. Essencialmente é a mesma coisa. Catecismo Romano, respondendo à pergunta do Frei Gilson. O que é o pecado original? Criados que foram em estado de justiça e imortalidade, nossos primeiros pais desobedeceram a Deus. Com isso, perderam esse privilégio e o direito à felicidade eterna que lhe era inerente. Foram condenados ao sofrimento, à morte espiritual e corporal, e aos mesmos castigos que recaíam sobre os anjos maus. Esse pecado de origem passou a todos os descendentes, não só quanto à pena, mas também quanto à culpa. É o que chamamos culpa ou pecado original. Veja, não é culpa pessoal. Sim. É culpa de Estado. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Mais para frente, e acho que é a próxima pergunta de Vossa Reverendíssima, o dado bíblico. Porque o dado bíblico ajuda a gente a entender na Escritura o que a Igreja explica aqui e também no Catecismo da Igreja Católica. Temos também uma outra definição, muito parecida, com o Catecismo Romano, no Catecismo da Igreja Católica. Mas ainda estamos entrando, vai ser tratado, o Frei Gilson mais para frente vai perguntar, Dom José, o senhor nos deu a definição do Catecismo Romano, agora nos deu a definição do Catecismo da Igreja Católica. E já digo para Vossa Reverendíssima
onde está aqui dos parágrafos 397 a 403. A 403, nós temos os parágrafos somente sobre o pecado original. Vamos tratar deles. Vamos analisar parágrafo por parágrafo. A pergunta de Frei Gilson é introdutória, porque a gente já vai entrar em cheio agora no pecado original. Ficou clara a definição do catecismo? Ficou, e eu quero só que o senhor, então, explicite melhor essa realidade, porque ficou claro aqui que, então, com o pecado original, tem a culpa e a pena. Sim. E as duas nós herdamos. Nós herdamos, sim. Isto é, a culpa não pessoal, o ser humano gerado no ventre da mãe, essa culpa se chama o Estado. Todos pecaram, estão privados da glória de Deus. O ser que acabou de ser gerado no ventre da mãe está privado da glória de Deus. Isto é, não é uma culpa pessoal, é uma culpa de Estado. Certo. Estado. Por favor, avante. Por favor. Parágrafo 404. A última frase do parágrafo 404, que isso fique bem claro, não vamos tratar agora. Parágrafo 404, ali onde diz, por isso o pecado original, etc. Por isso o pecado original é denominado pecado de maneira analógica. É um pecado contraído e não cometido. Um estado e não um ato. Contraído. A culpa de contração. O pecado foi algo contraído, não cometido pelo ser humano que acabou de nascer. Então, contraído, não cometido. É um estado, não é um ato. Ficou claro? É um mistério. O que é um mistério? Eu já sei que está todo mundo perguntando que culpa tenho eu disso. Pessoal nenhuma. Então, mas pessoal nenhuma. Não é injustiça isso? Não. De eu receber isso? Se alguém fez injustiça, foi Adão e Eva, não foi Deus. E aí as perguntas das pessoas então eu estou pagando pelo pecado de Adão e Eva. Exatamente. De novo a pergunta que eu fiz no programa anterior. Uma criança inocente, linda, pura, acabou de nascer do ventre da mãe, que é alcoólatra, que mexe com drogas, que tem uma vida promíscua, que briga constantemente com seu esposo, que também é alcoólatra, que mexe com drogas. Eles se agridem, eles ofendem a criança, etc. A criança ainda tem muitos anos pela frente. Depende completamente deles. A natureza coloca os filhos sob os cuidados dos pais e confere poderes aos pais. Poderes, inclusive, de destruir, de agredir, de ofender. Ou seja, o futuro dos filhos, em grande parte, depende do comportamento, das decisões dos pais. E cresce-se uma criança cheia de traumas, revoltada, agredida, humilhada, sem esperança, com péssimos valores no seu coração. Agora eu respondo. Todo mundo está perguntando, é justo que ela sofra? Claro que não é. Pode fazer qualquer pergunta, mas não culpe Deus. Não culpe Deus. Deus não drogou o pai. Foi o pai que se drogou. Deus não drogou a mãe. Foi a mãe que se drogou. Deus não ensinou coisas feias para eles. Foram eles que disseram, que fizeram na frente da criança, que agrediram, etc. É justo? Claro que não é. Só não coloque a culpa em Deus. Uhum. Essa é a lei da vida. As coisas boas que os pais dizem e fazem, ensinam para os seus filhos, repercutem maravilhosamente na vida dos filhos. Mas o contrário também é verdade, Frei Gilson. Agora, é algo contraído. É um estado. É um mistério. A própria igreja vai dizer, é um mistério insondável esse. Mas é bíblico. Essa realidade entrou na história do homem
por iniciativa do homem, por culpa do homem. E isso, por propagação, por transmissão, vai ser assim, com exceção da Virgem Maria e de nosso Senhor Jesus Cristo, até ao fim da história. É justo, que culpa tenho eu? Pode fazer qualquer pergunta. Só justo não é. Correto não foi. Decente não foi. Só não coloque a culpa em Deus. Eles foram advertidos. E o que eles fizeram repercute em toda a humanidade. Esse é o mistério do dogma do pecado original e, enquanto mistério, pelo amor de Deus, eu só posso ir até aqui. E se você quiser uma resposta para o mistério, olhe para a cruz. Deus respondeu com outro mistério, com o sangue do Redentor. A pergunta, Dom José, é a seguinte: os anjos também pecaram. Os anjos decaídos. Os anjos, aí que está, aí que eu quero chegar. Por que que os anjos pecam, mas não todos são atingidos? E a gente peca e todos vão para o buraco. Eles não são criados por ato sexual. Deus os cria, não é? E tudo que Deus cria é bom. O mistério da propagação da espécie angélica não comporta isso. Crescei e multiplicai-vos. Ou seja, o pecado original está atrelado à união ao ser humano, ao ato sexual. Na verdade, não é que o ato sexual em si é pecado, por favor. Entendido isso. Mas a decisão deles, original de desobediência, acarretou para eles e para a sua descendência, para todos nós, até o derradeiro ser humano que vier para a face da terra, essa realidade sombria, pavorosa, misteriosa, chamada pecado original. Dom José, é impressionante, estamos compreendendo muita coisa. Mas não compreendendo mais ainda. Mas compreendemos até certo ponto e continuou o mistério. Me veio uma outra pergunta. Entendi porque os anjos não precisam da multiplicação, certo, dessa realidade, já foram criados, então cada anjo foi definindo o bem ou o mal que queria seguir. Nós recebemos essa herança, essa transmissão. Agora, a pergunta: o senhor falou que no batismo tira o meu pecado original. Completamente, não só o original, mas todos os pecados atuais. E o pecado passa pela transmissão, a relação sexual, concebe aquele filho e tal. Então, aí o pai foi batizado, tirou o pecado original. A mãe foi batizada. Atenção, o pai foi batizado, ele. Certo. O batismo é para uma pessoa, certo, não é para os filhos dele, nem certo, para a esposa, nem para a vizinha, e assim por diante. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Avante. Não, então, aí vamos dizer que os dois nasceram em pecado original, os dois se batizaram e eles tiveram filhos só depois que eles estão batizados, sem o pecado original do Sim. pai e da mãe. Sim. E por que esse filho, ainda mesmo assim, nasce no pecado original? Porque se trata de uma realidade inerente à natureza. Natureza humana. Natureza, não graça. Batismo é graça. Geração é natureza. Portanto, o pecado original impregna, tira a graça de Deus da natureza. E é na natureza que essa natureza humana já nasce privada do pecado. Independente, claro. O pai pode ter sido, veja, São Luís Martin, Santa Zélia Martin. Santa Zélia Martin e São Luís Martin. Dois santos, estão no céu. Tenho certeza que quando geraram suas filhas lindas, maravilhosas, estavam em estado de graça. Mas na hora da geração de Santa Teresinha, de Celina e assim por diante, a natureza do ser humano que veio à existência no ventre de Santa Zélia, privado da graça de Deus. Porque é natureza, não é graça. Ou seja, nós fazemos parte da natureza humana. É verdade. E essa natureza humana foi ferida, foi privada. É verdade. Não, agora ficou muito claro. Ficou muito claro. A gente vai entendendo o que é pecado original. Foi a natureza que foi ferida. Perfeito. O pecado dos anjos, então, não foi a natureza deles ferida. Deus a natureza angélica. Deus os criou bons, mas a capacidade de decidir deles, eles, com o livre-arbítrio deles, optaram pelo mal. Mas tudo que Deus fez, incluídos os anjos, é bom. Os anjos maus foram criados bons e depois debandaram, se rebelaram contra Deus. Está terminando.
Que pena, está acabando. Foi uma alegria estar aqui com você. Programa bom demais. Semana que vem, a gente vai continuar apertando Dom José sobre o pecado original. Gostei do verbo, porque já tem outro emparedando. Então, Deus te abençoe. Olha, manda esse vídeo para mais alguém. Tem muita gente que gostaria de saber das coisas que estamos tratando aqui. Tá certo? Esperamos você na semana que vem. Deus te abençoe. Vamos invocar a bênção de Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.